Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o nosso terceiro bimestre e nós vamos sair um pouquinho do continente asiático e vamos para a Europa. Por enquanto, nós estamos aqui na frente da nossa escola, né? Quanto tempo que a gente não vem aqui? Deu até saudades, né? Mas eu comecei aqui porque, na verdade, era para nós estarmos estudando aqui. Porém, por questões de força maior, não estamos. Mas a gente vai fazer uma viagem até o continente europeu para a gente poder conhecer as características da Europa. Vamos? Vou aumentar o meu mapa, né, para a gente ir identificando a área. Aqui, olha, estamos vendo parte do litoral do Brasil, Oceano Atlântico, o estado do Rio, ali a nossa escola em destaque. Agora a gente vai fazer essa viagem, tá? A gente está aqui na América e agora a gente vai fazer isso. A gente vem para cá, vamos estudar exatamente esse continente, tá? O continente europeu. Agora eu vou aumentar um pouquinho para vocês poderem identificar um pouquinho melhor esse continente. Se vocês observarem, esse continente ele é cheio de elementos geológicos, tá? É cheio de elementos importantes, tá? Como por exemplo, olha, nós temos várias penínsulas, nós temos muitas ilhas, tá? E um detalhe, se vocês observarem, se nós formos para a ideia geral do que é um continente é uma grande porção de terra cercada pelas águas do oceano. Aqui a gente consegue identificar, né, basicamente aqui na África, na América, né, pegando todo o continente americano, já entre a Europa, aqui a Europa e a Ásia, isso já não acontece. E a gente vai entender por que esses dois continentes estão em um único bloco de terra, porém houve-se uma necessidade de dividi-lo em dois continentes, tá? Na Europa e Ásia. Muita gente, inclusive, chama essa grande porção de terra de Eurásia. Porém, é apenas uma expressão, não forma um continente chamado Eurásia. Porém, houve-se uma grande necessidade em dividir essas duas porções de terras. Por quê? Por características econômicas, sociais, culturais muito distintas. Então, houve-se essa necessidade. E para dividir, para criar um limite ali entre a Europa e a África e a Ásia, usou-se elementos existentes no território. Então, pessoal, aí dando sequência, eu quero que vocês observem bastante o mapa do continente europeu, tá? É tudo isso aqui a parte europeia, tá? Se vocês observarem, é um continente muito pequeno e muito recortado geograficamente, como eu falei para vocês. Tem várias penínsulas, tá? Essa aqui é a Península Itálica, nós vamos ter a Península Ibérica, então nós temos várias penínsulas e também várias ilhas, tá? Inclusive aqui, olha, o Reino Unido, se vocês observarem, é um arquipélago, tá? Então, esse é o continente que nós vamos estudar. Só que houve-se, como eu falei anteriormente, uma necessidade de dividir esse território. E os elementos utilizados foram exatamente elementos naturais que já existiam. E esses elementos foram aqui, olha, o Mar Negro, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Aqui, o Mar Negro é o mar que vai dividir a parte asiática da parte europeia. A gente vai ter aqui a montanha do Cáucaso, tudo isso aqui vai dividir entre Europa e Ásia. O Mar Cáspio, esse é o Mar Cáspio, que também vai ser um elemento para poder dividir. E nós temos aqui, deixa eu diminuir meu mapa, e nós temos aqui essa cordilheira que é chamada de Montes Urais, tá? Então aqui são todos esses elementos que são utilizados para poder dividir ali o território europeu do território asiático, tá vendo? Olha, toda essa cordilheira é que vai dividir a parte europeia e a parte asiática, certo? Então é muito importante vocês identificarem o território
europeu, o continente europeu, que tão pequeno, mas historicamente, economicamente, socialmente, muito importante para a formação de muitos outros territórios. Continuando falando do relevo, a gente vai falar do relevo da hidrografia do continente europeu. Eu quero que vocês observem como que é o terreno, tá? Algumas elevações, tá? Se vocês observarem, olha, aqui a gente vai ter os Alpes escandinavos, aqui a gente vai ter os Alpes suíços. A crosta é bastante enrugada, porém a gente pode observar que existem bastante áreas de planície, tá? Os grandes planaltos e elevações do continente, eles se localizam principalmente no extremo norte, ali na região dos Alpes, onde eu já mostrei para vocês, tá? Aqui, ó, dos Alpes escandinavos, e na Cordilheira do Cáucaso, aqui no extremo leste do continente, tá? Nessa divisão entre a Ásia e a Europa. E também temos aqui a cordilheira, né, aqui dos Montes Urais, certo? Então, quando a gente fala do relevo do continente europeu, a gente pode também perceber que grande parte do continente apresenta baixas elevações, principalmente nas áreas de planície mais ao norte. Aqui, olha, tá? A gente consegue perceber essas áreas de planície. Com elevações médias inferior a cerca de 150 metros. E aonde existem rios bem navegáveis que nascem ali nos Alpes e também nos Cárpatos e acabam desaguando no Mar do Norte e no Mar Báltico, como os rios Reno, o rio Weser, o rio Elba, Oder e Vistula, tá? Então aqui você já pode observar uma grande variedade de rios e ressaltando que esses rios da Europa, eles foram muito importantes também durante todo o processo de desenvolvimento econômico, porque esses rios eles serviam para interligar os países, para interligar os territórios, que facilitava ali na navegação e no transporte de mercadorias. Agora eu vou colocar para vocês o mapa de alguns desses rios. Agora, sobre a hidrografia, eu marquei dois importantes rios. Esse aqui, que é o rio Volga, tá? Aqui, olha, o rio Volga, inclusive o rio mais extenso do continente europeu, e ele deságua aqui no Mar Cáspio, tá? Olha, onde ele está indo desaguar. E o outro é o rio Danúbio, que ele nasce ali nos Alpes e ele vai desaguar no Mar Negro. Então, são vários outros rios, porém a gente está destacando esses dois por terem uma importância muito maior, tá? Em relação ao tamanho, em relação às áreas que o cortam, tá? Já a região costeira, ao longo do Mar Mediterrâneo, aqui, ó, toda essa região costeira, olha, toda essa região costeira ao longo do Mar Mediterrâneo, além de desprovida de planícies litorâneas, também não apresentam rios de grande porte, como os que acabam fluindo em direção a essa planície mais ao norte da Europa.